Olá! O Marco Legal das Parcerias Público-Privadas, as PPPs, é considerado uma ferramenta crucial para alavancar investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Além de promover um ambiente propício para o crescimento sustentável, reduzir o custo Brasil é um dos principais objetivos da lei. A partir do novo PAC, o governo federal quer atrair novos parceiros para as concessões e PPPs. E a Câmara segue avaliando o assunto. As alterações na lei já foram votadas em comissão especial. E quem vai explicar como estão as discussões é o deputado que propôs um debate sobre o tema na Câmara, deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Muito bem-vindo, deputado. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Regina. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante para o país, que é esse marco legal das parcerias público-privadas. Com certeza. Eu queria primeiro que o senhor avaliasse, que são 20 anos da primeira lei, né? Foi de 2004. Quais são os avanços e os desafios agora? Avanços importantes nesse período, nessas últimas 2 décadas, se ampliou a participação do setor privado na área pública através de concessões, arrendamentos de áreas, em várias áreas da infraestrutura. Eu venho de uma cidade que é portuária, uma cidade que tem o maior porto da América Latina, que é a cidade de Santos, onde milhões, bilhões de investimentos foram feitos nesses últimos anos, com modernizações de terminais portuários, com a presença de players internacionais desse segmento, participando de leilões feitos pelo governo federal. E é muito importante que a gente possa modernizar a legislação. Como qualquer legislação, pelo seu tempo de vida, né, de 2 décadas, precisa se modernizar, se adequar a esse novo momento que o mundo vive. Existe muito dinheiro circulando no mundo, isso é fato, né? Os fundos internacionais dispõem de muito dinheiro para investir e na hora de fazer a seleção do país a ser investido esse recurso, o risco é a matriz essencial de avaliação. Então, na medida que a gente tem uma legislação que garante mais segurança jurídica, que estabelece uma previsibilidade, nós temos mais possibilidade de captar esse investimento do setor privado, seja ele de fora do país, seja ele de empresários do nosso país, para viabilizar os investimentos de infraestrutura que o governo, que o poder público originalmente não tem capacidade de fazer sozinho, porque a gente sabe que as demandas são muitas. Mais nessa área de infraestrutura, né? Dificuldade de se manter investimentos de longo prazo. Muito, né? As dificuldades são muitas e o governo tem as suas demandas, né? Na saúde, na educação, na área social, na segurança pública, enfim, em áreas que são vitais e importantes para a população. Então, na área de infraestrutura, o orçamento a gente sabe que muitas vezes é limitado e essa limitação orçamentária impede o Brasil de ser mais competitivo, porque se você não tem estradas de acesso aí a portos, aeroportos mais modernos, você diminui a sua movimentação e, consequentemente, a competitividade do país. Redução do custo Brasil, não é isso? Com certeza. A gente tem aí, por exemplo, 95% de tudo que o Brasil produz é exportado, 95% das exportações são feitas, por exemplo, através dos nossos portos, dos portos brasileiros. E é fundamental que a gente tenha um acesso aos portos mais adequado, é fundamental que a gente possa investir em modernização dos canais aquaviários, nos acessos terrestres e fazer tudo isso com o setor privado. Estou citando aqui o setor de portos, mas isso vale para todos os setores. Fazer isso com o setor privado é muito mais ágil, muito mais fácil e muito mais eficiente. E essa revisão do marco legal tem justamente o objetivo de aprimorar a legislação para ampliar a presença do setor privado. Que itens o senhor considera assim, essenciais para serem alterados nessa lei? Olha, a questão da burocracia no país hoje, a gente sabe que muitas vezes o setor privado tem um outro ritmo na realização dos seus investimentos, no seu planejamento. Quando a gente tem, por exemplo, um projeto de infraestrutura que demanda anos para licenciamento ambiental, a gente perde atratividade. A gente faz com que o setor privado fale, senão eu vou buscar investir meu dinheiro em outro local. Quando a gente tem os órgãos de controle que levam mais tempo do que o necessário para apreciar, por exemplo, editais de concessão, os tribunais de contas, que muitas vezes levam meses, anos para avaliar um edital
de um projeto, a gente faz com que o setor privado se afaste. Então, essa lei, por exemplo, essa revisão, ela vai estabelecer um prazo, né, para que os tribunais de contas, por exemplo, para que os órgãos fiscalizadores, que têm um papel relevante e importante no processo, que eles tenham um limite de tempo para avaliar os editais. E esse limite de tempo será fixado em 120 dias. E, após esse período, há aí a obrigatoriedade do despacho do tema que está sendo apreciado. Também garante prioridade na análise dos órgãos de licenciamento ambiental para os projetos de parceria público-privada, justamente para que nós não tenhamos um engessamento, né? Para que a gente possa ter mais agilidade. Eu destacaria esses dois pontos como pontos extremamente importantes dentro desse processo. Além da questão de garantir a segurança jurídica, a previsibilidade, ampliar, eu diria, a segurança jurídica já existe, evidentemente, senão a gente não teria a quantidade de investimentos que nós temos hoje no Brasil. O PAC, como você falou aqui no início, tem uma previsão aí em torno de 1,7 trilhão de investimento e boa parte desses recursos vem do setor privado. Evidente que se a gente tiver uma legislação que seja mais transparente, mais clara, mais eficiente, a gente vai trazer mais recurso privado. E é isso que o Brasil necessita para melhorar a sua competitividade, gerando emprego e renda, que é a melhor política social que qualquer país pode desenvolver. Agora, o senhor que já foi prefeito, eu queria que avaliasse também a possibilidade dos municípios, principalmente os de menores portes, de realmente aplicarem essa lei de participação privada. Olha, é viável, necessário também para os municípios, porque a regra que vale para o governo federal, para os governos estaduais, ela se aplica com ainda mais efetividade para os municípios. Por quê? Os municípios, dentro do seu orçamento, são os responsáveis, é o ente da federação que absorve a maior parcela no custeio da máquina. 96% do orçamento dos municípios brasileiros, em média, Regina, está comprometido com o custeio da máquina. Sobra apenas 4% em média para realizar os investimentos que são necessários. Então, por isso há uma limitação clara e efetiva numérica, né, de realizar os investimentos. Quando a gente traz o setor privado, eu fui prefeito 8 anos, fiz algumas concessões com o setor privado e viabilizei investimentos para a cidade, como um novo centro de convenções, por exemplo, que a cidade não teria capacidade financeira de fazer com o seu orçamento com dinheiro público. O setor privado fez, explora, ao final do período, devolve o equipamento para a cidade. E assim deve ser esse modelo de parceria. E eu vou além, já, na legislação que está sendo modernizada, existe um tema muito importante, que é dar a liberdade para o setor privado estudar projetos que sejam do seu interesse, elaborar projetos, elaborar estudos de viabilidade econômica. É a PMI, é o procedimento de manifestação de interesse. Nessa legislação, o setor privado não precisará da autorização do executivo para elaborar estudos. Pode elaborar por sua conta e risco, e se o executivo julgar que seja interessante, se tenha vantajosidade para o poder público, aí sim pode dar sequência. Nas três esferas de poder. Exatamente, no poder executivo municipal, estadual e também no federal. Ou seja, dar a liberdade do setor privado criar, inovar, buscar alternativas, gastar energia, tempo, estudando soluções que não foram encontradas até então pelo poder público. Então, acho que essa parceria ela é muito importante, essa sinergia entre o setor público e o setor privado, para que nós possamos avançar em temas importantes na infraestrutura brasileira. Agora, deputado, pelos dados que já foram levantados, as parcerias elas ocorrem principalmente nas regiões sul e sudeste. Como levar, incentivar, aumentar essa participação, essa parceria público-privada também nas regiões norte, nordeste e aqui também no centro-oeste? Simplificando o processo. Ele tem que ser cada vez mais simplificado, isso tem que ser objeto de discussão também com os tribunais de contas dos estados, para que os processos sejam simples, para que essa parceria do setor privado com o setor público seja vista com mais normalidade. Eu defendo essa simplificação e a lei busca isso. O Brasil é um país com dimensões continentais, são 5.570 municípios, 27 estados, cada um tem a sua especificidade, tem as suas necessidades, tem as suas prioridades e existe espaço e atratividade, na minha opinião, em todos os estados brasileiros. Basta que você tenha projetos bem definidos do ponto de vista técnico, tenha equipes também
preparadas para desenvolver esse tipo de processo no âmbito jurídico, no âmbito administrativo, para superar, porque como qualquer inovação que é feita em qualquer área da vida, no setor público pior ainda, quer dizer, quando você promove uma inovação, é sempre objeto de um questionamento, de um esclarecimento, e quem está no Poder Executivo tem que ter essa capacidade de esclarecer, de superar os obstáculos para poder formar essas boas parcerias, porque no fim das contas, Regina, quem ganha é a população. Quando você consegue implantar esses bons projetos, aproximar o setor privado, você faz a cidade, o Estado e o país evoluir cada vez mais. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui e esclarecer esse tema que está sendo debatido na Câmara. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu conversei sobre o Marco Legal das Parcerias Público-Privadas, as PPPs. Foi com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Ele propôs um debate sobre o tema aqui na Câmara. E você pode acessar e compartilhar esta e outras edições do Palavra Aberta no YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.